Questão 35 do Enem de 2011. Ele fala sobre controle biológico. Controle biológico é quando você usa um ser vivo para controlar a proliferação de outro. Esse processo de controle biológico, ele evita o uso, por exemplo, de pesticidas que poderiam conter substâncias químicas que seriam nocivas para o ambiente e para a gente também, que iria consumir o alimento contaminado por esses pesticidas. Controle biológico, técnica empregada no combate a espécies que causam danos e prejuízos aos seres humanos, é utilizado no combate à lagarta que se alimenta de folhas do algodoeiro. Aí, nesse caso, essas lagartas acabariam sendo pragas na agricultura, porque elas iriam danificar as folhas do algodoeiro, comprometendo a produção do algodão. Algumas espécies de borboletas depositam seus ovos nessa cultura. A microvespa introduz seus ovos nos ovos de outros insetos, incluindo os da borboleta em questão. Então, se a microvespa puder depositar o ovo dela dentro do ovo dessa borboleta, isso faria o processo de controle biológico, como ele vai colocando aí para a gente na questão, tá bom? Ele fala o seguinte: isso é muito importante, presta atenção, o que o embrião da vespa faz? Os embriões da vespa se alimentam do conteúdo desses ovos e impedem que as larvas da borboleta se desenvolvam. Dentro do ovo, a gente sabe que tem vitelo, que é uma reserva nutritiva necessária para que o embrião se desenvolva. Depois que o embrião se desenvolveu, o ovo eclode, o embrião já está desenvolvido, e aí agora a gente vai ter uma larva nascendo do ovo dessa borboleta. A larva vai se alimentar das folhas do algodoeiro, por exemplo. Então, enquanto ela está na fase embrionária, esse embrião da borboleta está se alimentando do conteúdo de dentro desse ovo. Só que o que a vespa faz? Ela pega o ovo dela e introduz no ovo da borboleta. E o embrião da vespa se alimenta do conteúdo do ovo da borboleta. Então, ela vai estar aí, nesse caso, se alimentando do nutriente que deveria estar nutrindo o filhote lá da borboleta. É a larva, aí, nesse caso, dessa borboleta. Então, isso é a parte que é mais importante ali para você definir qual é a relação ecológica entre a vespa e, aí, nesse caso, esses embriões da borboleta, tá? Ela vai se alimentar do ovo e não da larva daquela borboleta. Se ela estivesse se alimentando da larva da borboleta, seria uma outra relação ecológica. Aqui ela está se alimentando do ovo, do conteúdo presente no ovo da borboleta, tá? Assim, é possível reduzir a densidade populacional das borboletas até que seus níveis não prejudiquem a cultura. Como a larva da vespa está se alimentando do conteúdo interno do ovo da borboleta, a larva da borboleta, ela não tem aí, nesse caso, nutrientes suficientes para garantir o final do seu desenvolvimento, e aí ela acaba morrendo ainda no desenvolvimento embrionário. Isso evita, obviamente, o nascimento de lagartas, e aí, nesse caso, evita que esses animais cheguem à fase adulta, podendo se reproduzir, gerando um aumento da densidade populacional. Então, eu limito, aí, nesse caso, a reprodução desses animais. A técnica de controle biológico realizado pela microvespa consiste na introdução de um parasita no ambiente da espécie que se deseja combater. É uma boa opção, porque o que a vespa faz? Ela não se alimenta do nutriente que deveria ser o alimento da lagarta, da larva da borboleta? Então, aí, nesse caso, a vespa, ela está sendo um parasita, porque ela está se alimentando do nutriente que deveria nutrir a larva da borboleta. Letra B. Introdução de um gene letal nas borboletas para diminuir o número de indivíduos. Gente, a gente está falando de um controle biológico e não de uma transgenia. Na manipulação do DNA, na técnica de DNA recombinante, a gente pode introduzir um gene que vai, nesse caso, impedir o desenvolvimento de um organismo, por exemplo. A gente fez uma questão anterior que falava da inserção de genes em Aedes aegypti, que provocava a atrofia da musculatura da asa em fêmeas. Então, isso é uma técnica de DNA recombinante, que aí, nesse caso, vai gerar um transgênico. Aqui, a gente não está alterando material genético nenhum, né? Pegar a letra B e aceitar como resposta correta, porque você nem deu a questão. Letra C. Competição entre borboleta e microvespa para obtenção de recursos. Gente, a borboleta se alimenta de néctar, a microvespa se alimenta do conteúdo interno do ovo das borboletas. Elas não ocupam o mesmo nicho ecológico para competir pelo mesmo nutriente. Então, são coisas completamente distintas, tá? A letra C também está errada, não tem competição entre a microvespa e a borboleta, tá?
Aí, nesse caso, aliás, a microvespa em si, o indivíduo adulto, ele nem coloca ali do que se alimenta, né? Então a gente também não tem nem como ter essa certeza aí. Ele só coloca mesmo do embrião, né? A microvespa, o indivíduo já adulto, ele nem coloca ali pra gente. Então não vai ser aí nesse caso, o controle biológico também não vai ser gerado por isso, né? O controle biológico é o embrião da vespa se alimentando do conteúdo interno do ovo das borboletas. A vespa adulta, ela não compete com essa borboleta, pelo menos a questão não fala nada sobre isso com a gente, né? A gente não tem aí, nesse caso, nenhum tipo de informação que vá mostrar para gente que a vespa adulta e a borboleta, elas competem pelo mesmo nicho ecológico, então, pelo mesmo recurso. Então, esquece a letra C aí, porque você não tem informação para dizer que essa afirmação ela está correta. Letra D. Modificação do ambiente para selecionar indivíduos melhor adaptados. Modificação do ambiente para selecionar indivíduos melhor adaptados, ou seja, o ambiente se modifica inteiro para poder, aí, nesse caso, selecionar quem está mais adaptado àquela condição. Bem errado aí também, né? Conceitos bem aí, nesse caso, confusos, bem misturados, com equívocos aí, nesse caso, bem grandes, né? Ambiente não se modifica para selecionar determinada característica, né? O ambiente apresenta uma característica e esse ambiente, com essas características que ele apresenta, demonstram aí, nesse caso, apresentam uma pressão seletiva que seleciona características presentes nos indivíduos, características variadas presentes nos indivíduos. Letra E, aplicação de inseticida. Se é um controle biológico, tem aplicação de inseticida, né, gente? O inseticida, aí, nesse caso, não é um controle biológico, é um controle químico dos organismos que se localizam nessa área. E aí, nesse caso, mata esses insetos, mas mata aí, nesse caso, pela ação de uma substância química, não por um controle biológico, que é o que a questão traz aí pra gente, inclusive no comando dela. Então, seria a letra A. A vespa, nesse caso, o embrião dela, se alimentando do conteúdo interno do ovo das borboletas, acaba aí, nesse caso, atuando como um parasita, evitando que as larvas das borboletas consigam se desenvolver nesse ambiente. Então, seria aí, nesse caso, a letra A. Se você não prestasse atenção, tudo bem que não tinha muita opção ali, as outras opções estavam bem erradas, você talvez acabaria chegando na letra A, mas não seria aquela questão que você teria certeza, se você não tivesse prestado atenção no detalhe ali que o embrião ele se alimenta do conteúdo do ovo, impedindo que a larva se desenvolva. Tudo bem? Então seria a letra A, a opção correta dessa questão.